Como escolher a sua previdência privada, ou como analisar a sua previdência privada que você já tem, que o gerente de banco te indicou, e aí você está na dúvida se é boa ou não. Esse vídeo aqui, você vai saber tudo que você precisa aí sobre previdência privada, vai sair daqui craque analisar a previdência privada, tá? Então, no que nós vamos ver nesse vídeo aqui, ó, os benefícios de se ter uma previdência privada, os tipos de previdência, qual previdência, né, compensa para você, os impostos, como que são cobrados os impostos na previdência, formas de resgate e se a previdência privada vale a pena ou não, na minha opinião, vou falar aqui no final. Então, se você está chegando agora por aqui, meu nome é Thiago, sou consultor financeiro independente, autor do livro Mente Rica, Carteira Cheia, e estou aqui para te ajudar nesse vídeo aqui a te dar uma clareza sobre previdência privada, se você está escolhendo uma ou, né, se você já tem a previdência e está desconfiado aí que ela não está tão boa assim. Inclusive, deixar um recado rápido aqui embaixo, tem um link na descrição. Se você achar difícil, você pode preencher esse link, que a gente vai analisar para você se a sua previdência está adequada para o seu perfil ou não, para os seus objetivos ou não. Só preencher o link aqui e te entra em contato. Beleza? Bora lá, deixar o link também do livro Mente Rica, Carteira Cheia, um livro físico mesmo, vai com frete grátis para sua casa. Já tem inclusive 3 treinamentos de investimento que acompanha como bônus do livro. Enquanto o livro vai pelo correio, você já tem acesso imediato ao treinamento que chega o acesso para você. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal e deixa seu like, depois você vai acabar esquecendo. Isso ajuda demais a gente aqui e é de graça para você fazer isso, beleza? Bora lá, primeira coisa aqui, vamos falar dos benefícios de ter uma previdência privada. Lembrando que eu não vendo previdência privada, então eu estou falando aqui de forma 100% isenta, eu não ganho comissão de produto nenhum, tá? Bora lá, ó. Ela tem uma grande vantagem, que se você já tem uma previdência aí e não está gostando, você não precisa resgatar, você pode fazer portabilidade para previdências melhores, tá? Tem que sempre respeitar, tomar um cuidado aqui, que uma previdência do tipo VGBL só pode migrar para VGBL e PGBL só para PGBL, nunca de um tipo para o outro. Você já vai entender diferença exata de um para o outro aqui, pode ficar tranquilo. E regime de imposto, se você tem o regime progressivo de imposto, você pode ir para o regressivo, fica tranquilo, já vai entender isso aqui, né? Você só pode ir do progressivo para o regressivo, e depois o tempo começa a contar do zero, mas você vai entender, eu volto aqui depois para reforçar isso aqui, fica tranquilo aí, tá? Outra grande vantagem, eu acho que uma das principais vantagens, tá, é a questão de não entrar no inventário, a previdência. Por quê? Tem gente que tem bastante patrimônio, só que aí entra, pode ser patrimônio de imóvel, terreno, gente que tem bastante grana, ações, fundo imobiliário, tudo, e aí na hora que acontece o pior, a pessoa morre, tudo entra no inventário e você tem que pagar um imposto alto em cima da herança, né? O ITCMD, é o imposto de transmissão de causa mortes e doação. Isso é um absurdo, o imposto desse aqui, e tem gente querendo aumentar o imposto ainda. Então você está num momento difícil e você não vai ter grana para pagar. Não é que você vai receber tudo, vai vender, não, você tem que pagar. Isso o governo não quer nem saber, você está lascado, vai ter que pagar. E muita gente não tem o dinheiro mesmo para pagar. E quando você tem uma previdência, o beneficiário, então se você tem uma previdência, colocou a esposa como beneficiária, a esposa recebe essa grana, e essa grana vai dar uma liquidez ali para honrar com os compromissos. Ao contrário, se você faz para você e tem seu marido como beneficiário, ele vai ter essa liquidez aí, caso precise aí, tá? Então, isso aqui é muito importante, essa parte aí, pensando aí na sucessão. Só um parênteses aqui, a previdência não é considerado um investimento, tá? Ela é tecnicamente falando, é um seguro de sobrevida, tá? Ela não é um investimento. A gente fala isso, tá tudo certo, não vou falar que tá errado, mas ela não é tecnicamente um investimento, ela é um seguro, tá? Importante ressaltar isso aí. Então, esses são os primeiros aí, os benefícios da previdência. Quais são os tipos de previdência que a gente tem aqui? Aqui é onde surge maior dúvida, que é o tipo do VGBL e PGBL, tá? Qual que é a diferença? O que eu devo escolher aqui? O VGBL, que é o Vida Gerador Benefício Livre, tá? Qual que é a grande vantagem dele? O imposto de renda é somente sobre os rendimentos, tá? E ele não, só que ele tem uma desvantagem, ele não permite abater 12% do imposto de renda. Vou mostrar aqui na tela como você pode economizar bastante, caso você
paga imposto de renda, né, você vai ver como você consegue economizar. O PGBL, pelo contrário, ele tem uma grande vantagem ali que permite abater 12% da renda tributável anual, e o imposto de renda na desvantagem, né, o imposto de renda é sobre o total, é o aporte mais o rendimento. Então se você investiu 50 mil, rendeu 50, 100% ao longo do tempo aí, né? Tem 100 mil, o imposto de renda é em cima de tudo. Se fosse um VGBL, era só em cima dos 50. Então existem essas vantagem e desvantagem aqui. Só para falar da parte do abatimento aqui, deixa eu pegar essa planilha. Você imagina o seguinte, deixa eu aumentar aqui que vai ajudar. Imagina você ter uma renda tributável, uma renda anual tributável, é aquela que vem quando a empresa te entrega ali o papel para você declarar o imposto de renda, de 100 mil reais, tá? Que vale ao que está lá. E aí você investe, né? Desses 100 mil reais, vamos falar que você está pagando 27.500 reais de imposto de renda. Claro que na sua declaração completa, primeira coisa, só vale isso aqui se você fizer a declaração completa, e nesse caso aí você vai fazer. Você vai ter lá dedução de filho, dedução de saúde, um monte de coisa, mas vamos esquecer isso para não entender a Previdência. Então você pagaria lá R$ 27.500 de imposto, que é a alíquota máxima, 27,5%. Só que quando você investe no PGBL, você, até o limite de 12% da sua renda anual tributável, no caso aqui, 12 mil reais, se fosse aqui 200 mil, seria 24, e assim por diante, 12%, tá? No máximo 12%, até 12%. Então, até se você fizer mais que isso, não entra. Então, mais que isso já não vale a pena, você tem que investir até os 12%, que aí a sua renda tributável abate, né? Esses 12% que você colocou no PGBL, você deduz a sua renda, então o teu imposto de 27,5% vai ser cobrado em cima de 88 mil e não dos 100 mil, porque abateu os 12. E aí você tem aqui, vai pagar o imposto de 24.200. Então você tem uma economia anual de imposto de renda aqui de R$ 3.300. Claro que lá na frente, na época do resgate, né, você vai gerar renda ou não, já vai ver isso aqui, você vai pagar o imposto, só que ao longo do tempo o dinheiro ficou trabalhando para você, então acaba valendo muito a pena, tá? Então, R$ 3.300 em cima de 100 mil. Se você tem uma renda tributável anual maior, vai ser uma economia maior ainda. Então, basicamente essa diferença. Vamos para o próximo item aqui. Qual previdência compensa para você? Eu vou falar dos outros itens primeiro, e a gente volta nesse aqui. Eu vou deixar ele penúltimo aqui, porque na hora que a gente for, já é bom que você esteja sabendo esse restante aqui, ó. Vamos falar como que é a tributação em cima das previdências, como que é o imposto à previdência, tá? Nós temos duas maneiras aqui, ó, duas classificações que é você que vai escolher quando vai contratar. Você tem uma tabela regressiva e pela tabela progressiva, só que não é uma ao contrário da outra, o pessoal confunde isso aí. Eu separei aqui no Excel isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui também para ficar mais fácil. Então quando a gente tem aqui a tabela progressiva, ela é aumento de imposto conforme o aumento do valor que você vai resgatar. Então, esse valor aqui, eu peguei da atualização, acho que é 2024, tá? Se você vai resgatar na Previdência até R$ 2.112, é zero de alíquota, tá? Então, você não vai pagar imposto em cima disso. De 2.112 até 2.826, 7,5%, aí ele vai aumentando, né? Até 3.700, 15%, até 4.664, 22,5%, e acima disso, 27,5% de imposto. Fica ligado aqui o seguinte, se você recebe, por exemplo, eu recebo até 2.112 a Previdência aqui, então eu não vou pagar imposto, só que você tem um salário CLT, né, ou renda de aluguel, ou alguma outra renda tributável de mais R$ 2.000, vai ter o ajuste aqui, e você vai pagar, vai entrar aqui no 27,5%, no 22,5%, é na soma de toda a tua renda. Então tem que ficar ligado. Para usar esse tipo de tabela aqui, então já olha a sua previdência que você tem, qual que você está usando, tem que, nossa, é poucos casos que compensa, tá? Pouquíssimos casos que compensa usar esse tipo de tabela, beleza? E aí a tabela regressiva não é que vai diminuir, não é porque vai diminuindo a renda que diminui o imposto. É pelo tempo. Quanto maior o tempo investido, menor o imposto. Então ele começa aqui, né,
De 0 a 2 anos, 35%, de 2 a 4 anos, 30%. Então, de 4 a 6 anos investindo 25%, 6 a 8, 20%, de 8 a 10, 15%, acima de 10 anos, 10%. Lembra que o imposto de renda fixa, por exemplo, o mínimo que você paga é 15%, acima ali de 720 dias investido. Aqui, então, se você tem esse horizonte de longo prazo, de previdência privada tem que ter esse horizonte, você vai pagar ali 10% de imposto de renda. Tem um parênteses aqui, que se acontecer o pior, você contratou, você ainda contratou um ano depois, você morreu. O beneficiário, né, você não vai pagar 35%, ele vai pagar 25%, tá? Em caso de morte, tá? Só isso, só em caso de morte, que a alíquota máxima é 25% ali. Então, entendido essa diferença aqui, né, da tabela regressiva e tabela progressiva, a gente vai agora, que eu acho que é o mais importante, até vou molhar o bico aqui enquanto você dá um like no vídeo, se estiver gostando até agora, se inscreve no canal, porque aqui é uma parte bem importante quando você vai contratar, o que você vai querer fazer com ela. Então, na forma de resgate aqui, você tem algumas opções, tá? Primeiro, resgatar total. Pô, chegou lá na frente, tem um montante lá, você faz a opção de resgatar, paga o imposto do resgate lá e você faz o que quer com o dinheiro. Você vai reinvestir em alguma coisa, vai torrar, vai fazer alguma coisa. Então é o resgate total do seu dinheiro que está lá. Ou você pode pegar aquilo lá e transformar em renda. Pô, não quero mexer com investimento, já estou aqui, vamos transformar em renda, tá? E aí dentro da renda você tem mais opções ainda. Então eu falo que é mais complicadinho aqui, né? Qual que é a opção? Se você pega e põe aqui uma renda mínima garantida por um período, então vamos supor que você coloca lá que está com 60 anos e fala, não, por 15 anos eu quero receber, lógico, né? De acordo com o montante, você vai ter as opções, né? Eu sei que vai falar, mas de acordo com quanto você contribuiu, de acordo com quanto chegou, e aí você vai ter as opções. Mas vamos supor que a seguradora ela vai te dar as opções. Durante 15 anos, por exemplo, você pode ter uma renda mínima garantida, que é a renda por um período, de 5 mil reais. Beleza. Então, durante esse tempo, você vai ter ali 5 mil reais. Só que acabou os 15 anos, já era. Acabou, beleza? E aí ela vai te dar outras opções aqui, ó, uma renda vitalícia. Aí vai entrar, ela vai fazer o cálculo, tem um negócio que chama tábua autorial, tábua autorial, uma coisa assim. Então a seguradora vai ter as contas, ela nunca vai perder, tá? Então ela vai fazer de acordo com expectativa de vida, de acordo com uma porrada de coisa. E aí, o que acontece? Dentro da renda vitalícia, vamos supor que ela faz uma conta lá, ela fala, não, beleza, eu te pago, lembra que você tinha uma renda mínima garantida aqui, né? Vamos supor 5 mil. Na renda vitalícia, ela olha para você e fala assim, não, esse cara vai viver bastante, mais que os 15 anos mínimo lá, então se aqui era 5 mil que ela garantia, aqui até a sua morte ela garante 4 mil. Só que se você viver 20, 30, mais 50 anos, é a seguradora que vai ter que arcar com isso aqui, o risco é dela. Em compensação, se você morre no primeiro ano, no segundo, no terceiro, acabou, todo o montante fica com a seguradora. Então é por isso que ela faz a conta da média dela, lá, ela chega num valor que ela consegue ter lucro mesmo assim, e ela vai calcular esse valor, e você vai começar a fazer a escolha, pô, 5 mil por 15 anos, 4 mil pro resto da vida, e aí você pode até falar o seguinte, tá bom, mas quando eu morrer, para não correr o risco de eu morrer e ficar tudo para a seguradora, eu quero que passe para o meu herdeiro, vai passar para o meu filho, por exemplo, né? E aí o que vai acontecer? Aí tem uma certa idade, ó, o filho tem 15 anos, vai passar para ele e ele vai até os 21, por exemplo, então vai ter lá 6 anos ainda pagando ele. A seguradora olha, opa, aqui o risco está maior, ele morrendo eu vou ter que passar para cá, então desse jeito eu só vou te pagar 2. Estou chutando os números aqui, tá? E aí a seguradora que vai fazer essa conta. Então é importante saber o que você vai querer com ela lá no final, tá? Resgate total ou transformar em renda. E transformando em renda, se vai ser vitalícia que acaba com a sua morte, se vitalícia ou passa por herdeiro,
ou uma renda mínima garantida ali por um certo período. Eu não gosto disso aqui, porque isso aqui meio que está te obrigando a morrer dentro daquele período, então depois você vai voltar a passar apertado, tá? Por isso que eu não gosto muito disso aqui não. Particularmente prefiro essa ideia do resgate total aqui. Tá? Então, formas de resgate, acredito que ficou claro aqui, embora é confuso, é um tema confuso, mas eu acredito que pode ter ficado claro aqui. Agora sim, qual previdência compensa para você? Eu peguei o fluxograma aqui, então peguei esse fluxograma aqui, dei um cortezinho para só tampar os dados meus aqui. Esse aqui é o material que eu estudei para minha prova do CFP, então eu acredito que eu posso usar aqui, né, até fazendo a propaganda de graça aqui para Top Invest, né? O que acontece? Como que a gente recomenda, né, previdência quando é o caso, tá? Se o cliente, se você faz a declaração do imposto de renda completa, que você tem lá, a completa é simplificada. Se você não faz a completa, a gente vem para cá. A renda e os gastos são compatíveis com o modelo completo? Meu, se não for, se a sua renda é baixa, meu, plano VGBL. Ponto final. Né? Agora, se a renda é compatível com a completa, a gente volta lá para o outro lado. Então, ó, beleza, você faz completa, vamos voltar aqui. O cliente, ele é contribuinte do INSS, porque que acontece? Para ter aquela regra do abatimento de 12%, você tem que contribuir com o INSS obrigatoriamente. Você contribui só com a Previdência, você não vai poder usar aquele benefício. Mas a grande maioria, né, que é CLT, eu no caso aqui que sou autônomo, eu contribuo com o INSS, eu também posso usar isso aqui, tá? Então o cliente ele é contribuinte com a Previdência Social, né, o INSS ou o RPPS, né? Não, se ele não é contribuinte, volta lá para o PGBL. Sou contribuinte, então você vem aqui, cliente investe até 12% da sua renda extra anual? Sim, então PGBL, tá? Então esse fluxograma aqui, basicamente ele fala assim, ó, se você tem um bom salário, se você já faz a declaração completa, se você vai investir um valor, consegue investir um valor ali de até 12% da tua renda anual, às vezes nem que não dê os 12%, porque você vai ter que pegar um valor e diversificar em outras aplicações, em outros investimentos, não vai ficar só com PGBL, já vou falar já sobre isso. E aí você investe no PGBL. Se você faz a declaração simplificada, porque o salário é baixo, você não entra ali naquelas alíquotas altas de imposto, faz o VGBL. Isso aqui já vai te ajudar bastante. E se liga, hein? De novo, se você quiser que a gente dê uma olhada na sua previdência, tem um link para preencher aqui, porque o que eu mais tenho pego aqui é cliente com essas previdência privada de bancão amarelo e bancão vermelho principalmente, com uma rentabilidade pior que poupança, pagando umas taxas absurdas dentro da previdência. Então a gente está fazendo esse trabalho aí de olhar para poder dar um direcionamento aí. E por fim, previdência privada, vale a pena? Eu vou trazer aqui, ó, depende, tá? Depende de várias situações. Primeiro, essas previdência privada, que a tua empresa coloca dinheiro em cima, tem muita empresa que você investe uma parte e a empresa coloca um dinheiro em cima, tem umas regras para você sacar esse que ela coloca, né? Ficar tantos anos na empresa, em cumprir algumas metas, cada empresa coloca as suas regras, vale muito a pena, tá? Então, porque nenhum investimento você vai ganhar 100%, aqui você está ganhando 100%, independente de quanto renda a previdência, se você coloca 10, a empresa 10, porra, você está ganhando um absurdo aí, então vale muito a pena. Só na hora de escolher lá na tua empresa, pede essa ajuda lá, ou pede ajuda nossa aqui, para escolher a previdência correta, o PGBL ou VGBL, para você ainda ter o benefício no teu imposto de renda, tá? Beleza. E se você não tem isso, ou tem e quer mais investimento, né? Você não pode ficar dependendo, por melhor que for aquilo lá, você não pode depender de uma coisa só. Vale a pena contratar uma outra previdência? Primeiro ponto aqui é olhar, igual eu falei anteriormente, taxas, tá, de carregamento. Tem previdência de bancão aí que tem uma taxa de administração muito alta, investe mal pra caramba o dinheiro e ainda tem a taxa de carregamento, que é simplesmente você destinou, sei lá, R$1.000 por mês para previdência. Aí eles colocam lá que tem uma taxa de 5%. É uma taxa para nada, tá? Tanto é que um monte de previdência hoje não tem essa taxa. Então dos R$1.000, eles tiram lá 5%, que aí dá R$50, né? E você investe 950 só.
Tem gente que, agora eu acho difícil ter, mas se eu não me engano, até 10% era permitido. Hoje em dia, você já não encontra mais, mas 2, 3%, todos os bancões praticamente cobram isso aí. Então tem que tomar cuidado com a taxa, com a parte de retorno que está tendo, tá? Mas principalmente, uma previdência, ela cabe dentro de uma carteira, mas não como um investimento principal. Como eu falei lá no começo, ela é um seguro, não é um investimento. Vamos olhar de novo na tela aqui, um exemplo de uma carteira diversificada, tá? Isso aqui é um portfólio de uma cliente nossa da consultoria, onde ela tem, por exemplo, o nosso objetivo, a carteira dela, esse aqui é o portfólio meta, é o que a gente quer deixar. Hoje ela está com quase todo o valor na renda fixa, que ela veio assim, a gente está migrando para uma carteira diversificada. Então, de acordo com os objetivos dela e o perfil de risco, ela vai ter 40% de renda fixa, 60% de renda variável. Aqui a gente divide em ações, imóveis, aqui é o fundo imobiliário, tá? Brasil exterior. Quem gosta, no caso ela não gosta, aqui teria a parte de cripto, tá? Então, ela não gosta, tá tudo certo, não é obrigada a gostar. E dentro aqui da renda fixa a gente tem lá a parte do pós-fixado, os híbridos da vida, que é o IPCA+, a inflação mais alguma coisa, e ela tem um percentual aqui de previdência privada. Repara que a previdência ela cabe aqui. Então a gente já pensou na parte sucessória e tudo mais, conforme ela está aportando uma grana todo mês, então isso aqui vai crescer bastante. Na época que ela precisar, sucessão, resgate, o que for, ela vai ter liquidez para poder pagar imposto em volta de tudo isso. Então a gente faz esse cálculo aí ao longo do tempo, tá? Então assim, vale a pena? Dentro de uma carteira, ok, desde que atenda alguns objetivos ali. Fora isso, falar, minha vida inteira ficar na mão de uma previdência, você está lascado, você vai trabalhar o resto da vida aí para poder bancar o padrão de vida, porque só a previdência vai te deixar na mão. Beleza? Então, se quiser conhecer a consultoria, tem o link aqui embaixo do formulário para você preencher lá. A gente vai analisar a sua previdência para poder ver se ela está de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, se está boa ou não. E também, se quiser conhecer o livro Mente Rica, Carteira Cheia, o link vai estar aqui embaixo. Gostou do vídeo? Ficou um pouco mais longo, mas deixa seu like aí, se inscreve no canal, que eu vou trazer cada vez mais vídeo como esse aqui, bem técnico para te ajudar de verdade, não a diquinha fácil aí. Vou ficando por aqui, valeu!